Buenas! Cá estamos novamente após mais uma frustração do Internacional, o que infelizmente tem sido bem comum nesse ano de 2021, né? Mas desta vez a gente espera que seja uma das últimas, pelo menos. Temos a esperança, a maioria da torcida, né? Com o Diego Aguirre voltando, com o Paulo Paixão voltando na preparação física, temos esperança que seja uma das últimas frustrações, né? O Internacional, ainda sob o comando de Osmar Loz, apenas empatou com o Ceará no seu próprio estádio Beira-Rio pelo placar de 1-1. O que frustra mais uma vez é que o Internacional simplesmente não consegue mais fazer gols com bola em jogo. Os últimos gols que o Internacional marcou ou foram de pênalti, ou foram de falta, ou foram de escanteio. Isso é uma situação realmente bem preocupante para a torcida do Inter, que precisa ser corrigida imediatamente. Em alguns jogos até chegou a criar chances, o que não aconteceu contra o Ceará. Contra o Ceará, o Internacional foi extremamente impotente, não criou nenhuma chance de gol. No segundo tempo teve apenas 2 finalizações e nenhuma no alvo. Então a situação realmente preocupa, mas em contrapartida, tem o retorno do Diego Aguirre. A torcida divide opiniões, mas a grande maioria aprova, dentre as opções que tínhamos no mercado, a grande maioria aprova o retorno dele, principalmente o retorno de Paulo Paixão, para dar um auxílio na preparação física, que a gente sabe que o preparador físico do Diego Aguirre deixa muito a desejar. E ainda um pouquinho sobre o jogo de hoje, o que mais me irrita nesse time do Internacional, neste ano, pelo que eu estou percebendo, é que a gente não consegue repetir as coisas boas que acontecem no time. Por exemplo, hoje, por que o Lindoso voltou a ser escalado? Se a gente tinha Dourado voltando de lesão no banco e tinha o garoto Johnny, que já mostrou que vai ter muito mais futebol do que o Lindoso. Por que o Lindoso foi o escolhido? Por que não mantém o que dá certo? A mesma acontece na lateral esquerda. O Moisés estava previamente escalado para a partida, mas por uma infelicidade no aquecimento sentiu a coxa e aí deixou a vaga para o Léo Borges, que a gente já viu que tem muito mais entrega, Embora ainda precise amadurecer bastante, tem muito mais entrega do que o Moisés. Então por que essas coisas boas que acontecem no Internacional, que estão sendo raras esse ano, por que não é dado sequência? Por que não continua o que tu vê que tem futuro? E volta a se repetir os mesmos erros do passado. Acontecia quando tinha Marcos Guilherme, acontece com o Lindoso, acontece com o Moisés. Por que essa insistência nessas peças que a gente sabe que não vão nos entregar mais do que já entregaram e que a gente sabe que é pouco? Mas, enfim, o Diego Aguirre se despediu do Internacional em 2015 após o empate em 0-0 no estádio Beira-Rio contra a Chapecoense e na próxima quinta-feira também contra a Chapecoense, desta vez lá na Arena Condá, o Diego Aguirre volta ao comando técnico do Internacional. Claro que provavelmente não teremos grandes mudanças, pois afinal de contas ele terá 2, talvez 3 dias de trabalho, Mas é isso, desejar sucesso para o Aguirre, que ele consiga trabalhar e que ninguém, torcida, jogadores, diretoria, que ninguém se intrometa no trabalho do treinador e que ele possa fazer o seu trabalho e que seja o melhor possível, ainda mais contando com o apoio de Paulo Paixão na preparação física. Até mais.